O capítulo 91 oficial de Shimasa Valkyrie acabou sendo exatamente o que precisávamos depois de tanto tempo, com a batalha corpo a corpo, sem muitas conversas ou explicações enroladas, mostrando realmente os dois oponentes, Okita Souji e Susanoo no Mikoto, se enfrentando e usando mais de suas técnicas poderosas. E o título desse capítulo é o Deus da Espada versus o Demônio da Espada. E as pessoas da plateia dos humanos estavam observando Okita e a sua mais nova aparência depois da transformação dele, onde todos que viram perceberam que ele estava exatamente como um demônio de verdade, por conta da nova cor de seus olhos, a aura e as presas na sua boca que estavam bem mais destacadas que o normal, e com uma aparência bem mais ameaçadora do que antes, até mesmo na primeira vez que ele usou essa habilidade. Mas mesmo assim, ele parecia estar mais animado do que nunca, conseguindo até mesmo pular de uma altura maior do que ele mesmo. E o Rendo, narrando a batalha, fica se perguntando como que o Okita, com sua nova transformação demoníaca, vai enfrentar o movimento especial do Susanoo, que no capítulo passado, se vocês se lembram bem, cortou praticamente uma boa parte da arena e suas construções ao meio, com somente a lâmina de vácuo que o Susanoo criou com seu ataque de tão potente que ele foi. Mas ao invés de ficar pensando em um plano complicado ou ficar evitando um combate para poder raciocinar melhor, o Okita foi logo para a batalha corpo a corpo, avançando a toda velocidade na direção do Susanoo, que já estava na mesma posição, preparando o mesmo ataque de antes. E o Ares, que não sabia o que estava prestes a acontecer, já foi o primeiro a fazer um comentário que não é verdade, falando que o Okita era um tolo e que agora sim, indo de frente, ele seria repartido ao meio pelo ataque do Susanoo. Mas antes do Deus da Espada completar o seu ataque, o Okita percebeu que o golpe já estava vindo na sua direção e mudou o lugar para onde ele estava indo, dando um impulso bem forte para trás, com o objetivo de ficar ainda mais longe da lâmina de vácuo. E assim que ele chegou a uma distância mais segura, usou sua própria espada para rebater e cortar a lâmina de vácuo ao meio, conseguindo sair completamente ileso daquele ataque, que da última vez quase cortou ele totalmente se não tivesse prestado um pouco mais de atenção e desviado. E o Rendo até mesmo se enganou, pensando que o ataque do Susanoo tinha feito o Okita sair voando pelos ares. Mas na verdade, ele havia rebatido o ataque e caído de pé no chão, o que inclusive deixou o Susanoo surpreso com o que ele fez, porque em menos de um segundo depois de ele se defender e cair no chão, o Okita já estava avançando e alcançou a área do ataque do Susanoo em um pequeno instante, forçando o Deus da Espada a enfrentar ele em um combate corpo a corpo constantemente, onde os dois estavam até mesmo com suas espadas tremendo por conta de toda a força que eles estavam usando um contra o outro. E o Susanoo ainda perguntou para Okita se ele não estava sendo descuidado demais com seus movimentos, enfrentando seu ataque poderoso assim de frente. Mas o que o Okita respondeu é que da próxima vez ele vai ser ainda mais descuidado e vai mostrar para o Susanoo o quão bem ele consegue lidar com seus ataques usando suas próprias técnicas. E mesmo quando o Susanoo tentava sair daquela situação onde ele estava no corpo a corpo com a Okita, para poder atacar mais ainda, ele era pressionado pelo humano que estava ficando a cada momento mais forte e mais rápido do que antes, surpreendendo também muito mais o Deus da Espada, porque aquela nova forma do Okita, que estava acelerando seu corpo e seus batimentos, estavam tornando ele cada vez mais poderoso. E até mesmo quando Susanoo usava sua força para afastar o Okita com seus ataques, ele voltava para perto do Susanoo na maior velocidade possível, para continuar pressionando ele a manter o combate corpo a corpo com suas espadas, evitando que ele fizesse aquele ataque super poderoso de antes. E enquanto essa batalha estava acontecendo, o Ares, como sempre, por não entender algumas coisas, ficou se perguntando como que Okita ainda conseguia lutar
depois de receber o ataque do Susanoo de frente daquele jeito, considerando que no último capítulo, praticamente aquele ataque quase poderia ter matado ele. E finalmente, sem a ajuda do Sasaki, nós tivemos durante todos esses meses, o Hermes volta a explicar as coisas que o seu irmão tolo não entende, falando que no momento que o ataque estava sendo liberado, o Okita, que estava avançando, deu um passo para trás, porque até mesmo a lâmina de vácuo criada pela força do Susanoo fica mais fraca quanto mais longe estiver do centro da sua origem. E o Okita, analisando a distância que ele estava daquele ataque, foi capaz de se defender da lâmina de vácuo criada pelo Susanoo. Porém, essa explicação, ao invés de conseguir fazer o Ares entender, só deixou ele mais confuso como sempre, porque ele havia dito antes que a lâmina de vácuo não podia ser vista a olho nu. E o Hermes, finalmente esclarecendo esse detalhe, explicou que o Ares pode até pensar assim, mas o Okita esteve observando tudo em sua volta, a poeira se movimentando com o ataque se aproximando dele, ou até mesmo ele pode ter notado a pequena refração de luz causada pela mudança na densidade do ar por conta daquele ataque, com a lâmina de vácuo se aproximando cada vez mais dele. E percebendo que o Okita estava atento a literalmente todos os detalhes daquele golpe e os momentos que faziam aquilo se aproximar dele, nem mesmo o deus conseguiu acreditar que o Okita viu aquilo tudo com somente um simples olhar. E mesmo assim, ele conseguiu fazer toda essa proeza e continuar com a batalha perfeita contra o Susanoo. Porque agora, com aquele combate corpo a corpo, o deus da espada não tinha o tempo necessário para carregar seu ataque e usar de novo como aconteceu da última vez. E até o Zeus admitiu que era esperado do melhor combatente, já falando um elogio maravilhoso para o nosso demônio. E eu devo dizer que essa explicação foi a única que eu realmente estou gostando nesse capítulo depois de tanto tempo, porque deixou a forma que o Okita desviou, ou melhor, se defendeu daquele ataque de uma maneira bem mais lógica do que somente falar que ele ficou mais forte e mais rápido por conta da nova forma de demônio dele. E com os ataques ficando mais no corpo a corpo com os dois lutadores, ambos os lados estavam sofrendo golpes constantemente, mas também desferindo ataques ao seu oponente, recebendo cortes no corpo inteiro, mesmo sendo superficiais ou rasos, sem causar muito dano ou uma diferença significativa na batalha. Mas ambos os dois pareciam estar equilibrados em força e velocidade, graças à nova forma do Okita, que estava atingindo novas velocidades que ele nunca havia sequer pensado que poderia atingir em toda a sua vida. Inclusive, confirmando isso, os amigos e companheiros do Shinsengumi do Okita perceberam esse mesmo detalhe, de que agora o Okita Souji estava em um nível completamente diferente de quando eles viram quando estavam vivos. Inclusive o Kondo, que era o mais próximo de Okita, mencionou que no mundo onde eles viviam, o Okita era assombrado pela sua doença, que lentamente consumia por completo seu corpo. E mesmo quando ele assumia a sua forma de demônio, ele não conseguia liberar nem mesmo metade do seu poder total. E agora, naquele momento que estavam vendo na batalha, realmente era o verdadeiro Okita Souji que ele sempre quis ser, usando toda a sua força que antes ele não era capaz. E enquanto avançava para o ataque, o Susanoo pensou que o Okita estava usando toda aquela nova velocidade que ele tinha agora, desaparecendo e aparecendo de um lugar para outro, para pegar o deus desprevenido em algum ponto cego que ele não veja no ataque. Porém, o que ele não esperava era de que o Okita estava, na verdade, planejando atacar o deus da espada de frente, sem se preocupar em procurar pontos cegos ou algo do tipo, e conseguindo fazer o que ele estava querendo, já que Susanoo desprevenido não esperava que o Okita fosse fazer algo assim. O humano usou um novo ataque e fez um corte ainda mais profundo na barriga de Susanoo no Mikoto, que não foi capaz de desviar daquele golpe surpresa. E esse ataque deixou todos os apateias humanos animados e muito felizes, gritando de felicidade por conta que agora eles pareciam finalmente estar com uma pequena vantagem na batalha, já que o Okita havia despertado como um demônio e a arena já estava praticamente se tornando uma panela fervente de tanta felicidade.
Mas, por enquanto, o Sunwoo não estava só descansando por conta de seu ataque, mas sim preparando o seu próximo golpe mesmo ferido. E quem percebeu isso de imediato foi o próprio Okita Soji. Mas do mesmo jeito, o Sunwoo, mesmo fraco, já estava com sua mão apontada na direção do Okita, pronto para atacar, fazendo a mesma pose que vimos no último capítulo, antes dele cortar uma parte da arena ao meio. E quando Sunwoo começou a fazer seu ataque, todos ficaram preocupados, porque o Okita não estava longe o suficiente para desviar do ataque, ou pelo menos se defender como fez da última vez. E aquilo era uma péssima notícia para ele. Então, no momento em que o Sunwoo já estava desferindo seu ataque, o Okita ainda estava na sua frente e percebeu que ele não ia nem lascando conseguir fugir a tempo, porque o golpe divino dele era inevitável naquela hora. Tão inevitável que o próprio narrador mencionou isso, e que o Okita só conseguiu reagir àquele último ataque por algum tipo de sorte que ele teve. Mas na verdade, o próprio narrador se corrigiu, falando que essa era uma situação totalmente diferente. Porque o Okita, por muito tempo durante sua vida, sentiu que ele estava perto da morte. Então aquilo que ele sentiu não foi pura sorte para desviar dos ataques, mas sim a sua experiência que ele obteve através dos anos. Então, ao invés de fugir, como ele sempre fez nas últimas 2 vezes, ele foi para mais perto ainda do Sunwoo e segurou a espada dele de frente, fazendo com que ele desviasse o ataque mais pro lado, evitando que ele fosse partido ao meio com aquele golpe, que logo depois dividiu uma casa inteira pela metade, mesmo que a força não fosse na potência total. E a velocidade de reação do Okita surpreendeu demais o Sunwoo, já que ninguém esperava que ele fosse capaz de fazer algo assim. Mas o Okita também não sabia que o Sunwoo podia fazer um ataque desses com tão pouca energia que ele tinha restante, já sinalizando que os dois já estão cansados dessa batalha. Mas mesmo que a força do Sunwoo fique menor, ele ainda já queria resolver isso com o próximo golpe deles, o que poderia até mesmo resultar no final dessa batalha inteira, já que quase sempre que um personagem fala que quer finalizar isso no próximo ataque, isso realmente acontece. Mas quem dera se fosse realmente uma verdade. Se não estivesse faltando o passado do Okita aparecer, eu diria que realmente o próximo capítulo poderia ser o fim da batalha, mas sinceramente eu duvido muito. Mas de longe eu devo dizer que esse foi um dos melhores capítulos que nós tivemos desde o começo da batalha de Susanoo vs Okita, com cenas de luta, combate corpo a corpo com espadas, como eu queria desde o início, e menos conversa e muito mais ação, com momentos de explicação bem colocados, que precisavam realmente de um pequeno esclarecimento a mais. Então eu posso pelo menos dizer que mesmo os golpes e transformações sendo praticamente os mesmos do mês passado, a batalha já está começando a evoluir e ficar bem melhor do que antes. Mas tem uma coisa que nunca vou poder reclamar, é a arte, porque a desse capítulo está maravilhosa, com páginas divinas e uma arte maravilhosa uma atrás da outra. E como todo mês, recebemos também mais um capítulo extra sobre algum personagem, e dessa vez foi o Shiva, na época em que ele ainda estava no hospital se recuperando da batalha. E os deuses que ele derrotou lá da Índia foram visitar ele, mas ao invés de ficar conversando normalmente, eles ficaram zoando o Shiva, desenhando naquela cúpula que era usada para recuperar o braço dele. E eu achei até bonitinho o Shiva chorando porque o Rudra era o único que realmente era amigo dele e não foi lá para ficar rindo da cara dele. Mas esse foi o capítulo 91 oficial de Shimasa no Valkyrie, e eu espero que mês que vem eles consigam manter essa qualidade ou melhorar mais ainda para a batalha. E eu também tenho um pequeno pedido para vocês. Comentem aí embaixo, venha Valkyria do Okita, para que ela finalmente apareça no mês que vem, depois de tanto tempo da gente esperando e deixando todos nós muito curiosos. E também não se esqueça, se você gosta dos nossos vídeos de Master Valkyrie e outros conteúdos que estamos trazendo agora toda semana, se inscreva e ative o sininho para não perder nada que está saindo agora.